Olá, nós estamos no estudo de número 25 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que Jesus convida os seus ouvintes a escolher entre dois caminhos, entre duas portas, entre duas multidões e também dois destinos, ou a salvação eterna ou a perdição eterna. Agora Jesus passa a falar sobre o perigo dos falsos mestres que trazem um falso ensino. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, eu encorajo a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Nosso texto de hoje está em Mateus 7, versos 15 a 20, né? E nós vamos falar sobre esse cuidado com os falsos mestres e os falsos pastores. Por sinal, é 17 de dezembro de 1865, marca então a ordenação do primeiro pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi José Manuel da Conceição, o ex-padre convertido então agora ao protestantismo, né? Vendo os erros da Igreja Romana, ele então saiu da igreja por causa disso, uma vez que pregava a fé protestante. Em Mateus 7, de 15 a 20, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. O ponto de advertência de Jesus aqui é uma placa bem grande, né? Aquelas placas amarelas de advertência: cuidado com aquilo que é falso, ou o ensino falso, especialmente cuidado com os falsos pastores ou falsos profetas. Profetas aqui são equivalentes a pastores hoje. Ora, Cristo colocou a facção judaica do seu tempo, fariseus e saduceus, nesse quadro, e dizendo que eles eram cegos e guias de cegos. Mateus 15, verso 14. Em geral, Jesus disse que nós podemos conhecer o falso mestre e o falso ensino. Em Lucas 6, 45, verso 43, Jesus diz: cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. E ele diz também: e a boca fala do que está cheio o coração. Quais são as lições desse texto, então, da palavra do Senhor nosso Deus? Primeiro, os falsos mestres estão disfarçados, eles se apresentam disfarçados. O verso 15 aqui de Mateus 7, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Veja que os falsos pastores são lobos vorazes, que estão disfarçados de ovelhas. Note que os falsos profetas também já existiam lá no Antigo Testamento. E Jesus mostrou profeticamente que os falsos mestres viriam e desviariam a muitas pessoas. Em Mateus 24, no verso 11, no verso 24, chamado Sermão Profético, Jesus diz: muitos falsos profetas
se levantarão e enganarão a muitos. E ele diz também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que Pedro também diz em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro diz assim: como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Veja que eles parecem inofensivos, mas eles são lobos disfarçados de ovelhas. O seu propósito é enganar as pessoas e, se possível, os próprios eleitos de Jesus. Em segundo lugar, além de se apresentarem disfarçados, eles são conhecidos por aquilo que eles ensinam e praticam também. Os versos 16 a 18, Jesus diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Hernandes Lopes, no seu comentário, ele diz que o falso profeta não é apenas um lobo, mas uma árvore má. A seiva que o alimenta vem do maligno. A mensagem que está em sua boca é mentira. Por ser uma planta venenosa, nenhum fruto pode ser colhido dele. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus, pois esta é a sua natureza. Tanto a sua doutrina quanto sua vida são pervertidas, diz o reverendo Hernandes. O Dr. John Stott, no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele diz que o bom pastor alimenta o rebanho com a verdade, o falso mestre, como um lobo, divide-o através do erro. Então, é ele aqui a diferença, né? O pastor verdadeiro alimenta com a verdade, o pastor ruim, o mau pastor ou o falso mestre, ele vai dividir através do erro. Os falsos pastores são, portanto, mentirosos e perigosos. E João mostra para nós não darmos crédito a qualquer mensagem. Precisamos, então, ter críticas sobre aquilo que nós estamos vendo e ouvindo no meio evangélico, né? Alguns dizem que até precisamos, no meio evangélico, de uma nova reforma protestante. Aqui João, em 1 João 4:1, ele diz: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então os pastores são conhecidos pelo que ensinam e praticam. Não apenas eles se disfarçam, né, de lobos, né, com peles de ovelhas. Os falsos pastores, em terceiro lugar, eles são condenados. Jesus condena essa atitude, né? E Jesus diz aqui no verso de número 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. A metáfora aqui de Jesus assemelha os falsos pastores a árvores que não produzem bons frutos. No juízo de Deus, essas árvores serão cortadas e lançadas no fogo. Em 2 de Pedro 2:1, Pedro conclui o seu pensamento sobre os falsos pastores, os falsos mestres, dizendo que eles trarão sobre si mesmos, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Sua condenação é inescapável, o seu destino é a destruição.
essa árvore será cortada e lançada no fogo eterno, onde estará o diabo e os seus anjos. Em quarto lugar, os falsos pastores necessitam ser identificados. Essa é uma tarefa tanto de pastores como de toda a igreja, de todas as ovelhas. Jesus diz no verso 20, assim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Que frutos são esses? Não é? Nós podemos diferenciar o falso pastor do verdadeiro, pelo menos por 3 aspectos. Primeiro, pelo seu caráter, não é? Que tipo de ensino ele está dando? Será que é uma figueira? Será que é uma videira? Está produzindo? Será que é uma oliveira? Não é? Está produzindo azeitonas, uvas ou figos? O que ele está produzindo? Né? Pelo fruto nós vamos então identificar. Não é? Em segundo lugar, não só pelo caráter e a condição do fruto, né? Se é um fruto bom e mau. Em segundo lugar, o ensinamento. Verdadeiro ou é falso? Então, qual é a regra que nós comparamos? É a palavra de Deus. Né? Nós olhamos lá no breve catecismo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então é importante nós compararmos o que estamos ouvindo com aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus, com o que Deus disse, com o que Jesus disse. Né? Veja que nós podemos também, em terceiro lugar, não só a gente observar o caráter da pessoa, a condição do fruto, bom ou mau, o ensinamento verdadeiro e falso, e pela influência positiva e negativa. Qual a influência que esse falso mestre está dando? Ela é negativa na vida dos jovens, das pessoas? Qual é o resultado de tudo isso? Qual é o envolvimento que a pessoa tem? É positivo ou é negativo na vida dela? O evangelho ele transforma, ele renova, mas o falso mestre ele vai destruir a pessoa vai de mal a pior. Os reformadores protestantes do século XVI foram acusados pela Igreja Católica Romana de serem inovadores e falsos mestres. Mas como é que eles se defenderam? Eles se defenderam dizendo que não estavam inovando nada, mas ao contrário, estavam voltando ao evangelho que havia se perdido então ali um pouco antes da Idade Média até a Idade Média. Então veja que esse cuidado de identificar os falsos mestres se dirige a todos, ovelhas e pastores, e nós devemos levar muito isso a sério. A palavra de Deus diz que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa é uma matéria que podemos escolher. A salvação não podemos escolher, mas a santificação nós podemos buscar a cada dia a piedade, a busca do Senhor e o desejo de santidade. Eu creio que o que Jesus está colocando hoje para nós é termos um cuidado com aquilo que você está ouvindo na palavra de Deus. Não é uma quantidade que faz efeito, mas a qualidade do ensino, se ele é verdadeiro ou falso. E é na palavra de Deus que nós vamos examinar, é pelo Espírito do Senhor que nós haveremos de discernir esse ensinamento, como diz o apóstolo João. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.